Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde apresentamos os partidos políticos brasileiros. A gente conversa um pouquinho sobre a história do partido e sobre seus princípios e valores. Isso para trazer um pouco de conhecimento que pode ser útil, né, agora nas eleições de 2024, na hora de você escolher o seu candidato, olhando não só para a pessoa, mas também para o partido que ele representa. Para quem não me conhece, né, eu sou o Fábio Lac, eu sou candidato a vereador pelo Partido Novo, aqui em Volta Redonda. O meu número é o 30030 e aqui eu estou apoiando o candidato a prefeito Mauro Campos, também do Partido Novo, número 30. Ok? Então vamos lá às anotações de hoje. Vamos falar hoje de dois partidos políticos. Um é o PRD, número 25, e o outro o DC, número 27. O PRD, vamos lá, o PRD, vamos aqui às anotações, é o Partido Renovação Democrática. O PRD é um partido de centro-direita fundado em 2022. Na realidade, ele é fruto de uma fusão de outros dois partidos, o PTB e o Patriotas. Para quem não se lembra, o PTB era o partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson, ok? O PRD é um partido que tem como programa partidário, né, os seguintes valores, né? Consolidação dos direitos individuais e coletivos, o exercício democrático, participativo e representativo, a soberania nacional, a construção de uma ordem social justa e garantida pela igualdade de oportunidades, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, o respeito ao pluralismo de ideias, culturas e etnias, a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa, com prevalência do trabalho sobre o capital, buscando a distribuição equilibrada da riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais. Esse é um breve resumo do programa partidário, né, do PRD. Não se encontra muita coisa no site deles, né, eles só colocam isso. Tem outros partidos que nós vimos já em vídeos anteriores, em que tem uma longa descrição da sua história, né, e do seu ideal, né, mas no caso do PRD é um sumário, uma coisa bem simples. E, bom, é isso. O partido ele não tem nenhum governador, ele tem 266 prefeitos, 5 deputados federais, nenhum senador, 25 estaduais e 3.193 vereadores. Destaque também, né, que o atual ministro da Defesa, o senhor José Múcio, ele também é do PRD, né? Como é um partido que foi fundado ali em 2022, né, com certeza, né, muito dessas pessoas, né, que foram eleitas aqui, né, foram eleitas ainda sob a tutela ainda do PTB ou do Patriotas, né? A fusão, lembrando que a fusão aconteceu em 2022. Os deputados federais do PRD são o Pedro Ayara, de Minas, o Dr. Frederico, também de Minas, o Fred Costa, também de Minas, a Magna Mofato, de Goiás, e o Marreca Filho, do Maranhão. Tá? O PTB está em 17º lugar no ranking dos partidos, né? De 20 ele está em 17º. Ele não tem nenhum deputado federal ranqueado entre as 20 primeiras posições. O mais bem ranqueado é o Pedro Ayara, que está em 30º lugar, né, lá de Minas Gerais. E como ele não tem nenhum senador, também não aparece, é óbvio, né, que não vai aparecer no ranking dos senadores. Tá?
É um partido que é favorável aí ao PL do aborto, né? Que é, só relembrando, o PL do aborto é aquele projeto de lei que equipara a crime de homicídio simples, né, se o aborto for realizado após 22 semanas de gestação. A PEC das drogas também a favor. Desarmamento, eu não consegui uma opinião formada do partido. E com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, dois dos deputados federais já se posicionaram favoráveis ao impeachment, enquanto os outros três ainda estão indecisos. Então, assim, eu anotei aqui como sendo indeciso esse partido, tá? É isso, pessoal. O PRD é isso, é um partido que eu anotei aqui como sendo de centro-direita, mas eu considero mais esse partido como sendo mais de centro do que realmente de direita, sabe? Pelo programa partidário dele, sabe? Não me parece assim um partido muito ideológico, é um partido que, digamos assim, até porque vocês podem perceber que tem um ministro, né? Tem a presença de uma pessoa do partido, né? Fazendo no quadro de ministros do presidente Lula, né? Então eu considero que esse partido é mais um partido de centro, que ora pode ir para a esquerda, ora pode ir para a direita, então dependendo aí da situação, tá bom? Esse é o PRD, tá? O segundo partido que a gente vai falar hoje é o DC, é o Democracia Cristã. Esse partido é o partido número 27, é um partido de direita fundado em 2016. Antes de ser Democracia Cristã, ele era o PSDC, deixa eu ver aqui, Partido Social Democrata Cristão. Ele tem uma história um pouquinho mais longa, né? O DC tem uma história um pouquinho longa, né? O DC, ele é um partido que originalmente nasceu lá em 1945 como PDC, Partido Democrata Cristão. E aí com o regime militar, né, que nós passamos, ele foi extinto, assim como vários outros partidos foram extintos. E em 1985 ele foi refundado. Foi refundado novamente, e aí com o mesmo nome, Partido Democrata Cristão. Só que em 1993, esse partido, ele se uniu, ele foi fundido, né, ao antigo PDS, que aí juntos eles criaram um novo partido, que é o PPR, que durou só 2 anos, e que hoje é o atual PP, que a gente já falou aqui, o 11. Então, vejam vocês como é uma salada, né? O partido nasce, aí depois ele se junta a outro, forma um terceiro, é meio confuso isso. A gente vê isso em vários partidos, até que a gente já falou anteriormente. Então, só fazendo um resumo, o PDC, Partido Democrata Cristão, originalmente ele foi fundado em 1945, depois ele foi extinto no regime militar. Em 1985 ele foi refundado, mas em 93 ele se uniu ao PDS, formando o PPR, que durou apenas 2 anos e virou depois o PP. Depois esse PPR juntou com outro e virou PP. Só que teve uma pessoa, né, teve um líder que não concordou muito com essa união, ele saiu da união que foi criada, né, do PPR, e refundou em 1995 o PSDC. Essa pessoa era o ex-deputado federal José Emael. E aí, em 1995, ele abandonou o PPR, né, e fundou o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E aí, em 2000, e quando foi aqui, deixa eu ver,
Em 2016, ele virou o atual DC, Democracia Cristã. Então é uma confusão aqui com os nomes, mas é mais ou menos isso que ocorreu, né? O partido nasceu, depois foi fundido com outro, e aí teve uma dissidência, esse dissidente fundou o PSDC e atualmente é o DC, tá? O partido ele não tem nenhum governador, não tem nenhum prefeito, nem deputado federal, nem senador, ele tem apenas 2 deputados estaduais e vereadores. Eu não consegui localizar se tem alguns vereadores eleitos pelo DC. É um partido pequeno, então, por ser pequeno também, eu coloquei ele sem opinião com relação ao aborto, drogas, impeachment e desarmamento. Coloquei ele sem opinião, tá? O objetivo fundamental do DC, né, é o seguinte, olha, ele escreve aqui, ó, o objetivo fundamental é construir em nosso país uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária. Repudia, assim, o capitalismo selvagem que não realiza a justiça e o marxismo que esmaga a liberdade e proclama como sua doutrina. Aí proclama como sua doutrina a democracia cristã, que realiza a justiça sem destruir a liberdade, tornando possível a convivência desses valores através da prática da solidariedade. O partido reconhece a pessoa como centro e razão fundamental de todo o processo social, econômico e político, e, assim sendo, afirma que o Estado deve estar sempre a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço do Estado. Considera como fundamental para a existência de uma sociedade livre, justa, solidária e plenamente democrática uma efetiva igualdade de oportunidades que permita a todos os membros do corpo social iguais condições de desenvolvimento. Considera a dignidade como direito inalienável da pessoa e afirma que, para tanto, a todos deve ser assegurado o direito à moradia, à saúde, à educação, ao trabalho com justa remuneração, à segurança e à liberdade responsável de expressão. Tá? Bom, então esse é o DC, é um partido assim que fala muito nesse fundamento, né, democrata cristão, né? É um partido que assim a gente pode falar de origem evangélica, né, cristã evangélica, tá? E é um partido que existe já há muito tempo, assim como outros partidos que vieram antes, né, do regime militar, né? Por exemplo, ontem nós falamos do Partido Cidadania, tem o PCB também que veio antes, o próprio PDT também, né? Veio antes, o outro partido que veio antes também, que não existe mais, né? Que é o PTB, que acabou se fundindo e formando o atual PP hoje, né? Então, assim, tem muitos partidos que a história deles é uma história bem antiga, que veio lá dos anos 40, alguns são dos anos 20, né, como é o PCB e o Cidadania. Então tem muita história aí. E o DC é um desses também, que nasceu antes do regime militar, com o regime militar ele foi extinto, foi refundado, e hoje está aí como ainda permanecendo ainda ativo, né? Bom, pessoal, é isso daí. Espero ter trazido aí um pouquinho mais de conhecimento aí sobre esses 2 partidos, o PRD 25 e o DC 27. Se você chegou até aqui, agradeço. Peço a você que dê o seu joinha aí, sua curtida e que se inscreva no nosso canal. Um forte abraço a todos e até amanhã. Amanhã vamos falar do PRTB 28, que está nas mídias sociais aí hoje, aí, né, com o candidato a deputado, o candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal. Então amanhã a gente fala um pouquinho sobre o PRTB. Forte abraço a todos.